Começamos a nossa semana com mais um jogo do Campeonato Brasileiro, a continuação da grande rodada que começou no sábado, né? E mais um jogo parelho, a gente tem que falar sobre isso, foi uma rodada escolhida a dedo, pelo visto, né? Jogos parelhos praticamente o tempo todo. Eu acho que sábado tivemos uns jogos de favoritos, mas domingo e agora segunda-feira todos jogos parelhos. Temos jogos na Série B, o Operário depois de vencer o Santos enfrenta a Chapecoense fora de casa, e na Eurocopa a Ucrânia enfrenta a Romênia, a Ucrânia favorita, mas não vamos esquecer que a Romênia fez uma boa eliminatória. A Bélgica enfrenta a Eslováquia, mais um time favorito, ainda mais favorito aqui. A Bélgica, sim, na minha opinião, é uma seleção que pode ir longe, se não vacilar. E nós temos talvez o grande confronto do dia com uma seleção que tem tudo para complicar a vida da França, que é a Áustria. A França, sem sombra de dúvidas, é talvez uma das seleções mais cotadas junto com Portugal, com a Inglaterra, para levar o título da Euro. Mas a seleção da Áustria é uma seleção muito chata. Fez uma excelente eliminatória no grupo da Bélgica e pode sim atrapalhar um pouco a vida da França. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. Provavelmente nesse momento que você está assistindo esse vídeo, o canal já está próximo ou já bateu 300 mil inscritos. E é um número que jamais eu imaginaria que esse canal poderia chegar, então só fica o meu agradecimento a vocês pela companhia diária por aqui. Principalmente agora, depois que o quadro BDM foi criado em 2019, né? Essa companhia de fato diariamente, né? Raramente eu não venho para cá todos os dias fazer o meu planejamento junto com vocês. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 17 de junho. Vamos começar o nosso planejamento com Romênia e Ucrânia. Jogo às 10 horas da manhã, com a Ucrânia favorita com uma cotação de 1,90 ou 1,91. Vamos entender se essa cotação da Ucrânia ela é justa, mas vamos olhar um pouquinho para a Romênia, que eu acho que é o mais importante por aqui. Porque a gente olha muito para a seleção favorita e acaba esquecendo da seleção coadjuvante, né? Se a gente pode dizer dessa maneira. A Romênia, no grupo I, lá embaixo, com Suíça, Israel, Bielorrússia, Kosovo e Andorra, ficou na liderança do grupo sem nenhuma derrota. A Romênia passou todas as eliminatórias, né? Toda eliminatória, sem nenhuma mísera derrota num grupo com Suíça e Israel, tá? Tudo bem, o restante dos candidatos não eram candidatos assim tão fortes, é verdade, mas é um ponto positivo para a Romênia. A Ucrânia, por outro lado, no grupo C, pegou Inglaterra e Itália, seleções fortíssimas, né? Candidatas a chegar mais longe possível, a Itália atual campeã da Euro. Macedônia e Malta. Malta a gente desconsidera, né? Uma seleção muito frágil. Então, a Ucrânia, mesmo num grupo bem difícil, conseguiu apenas 2 derrotas, um saldo de gols bom, né? Não tomou tantos gols, jogou ali de maneira correta e foi para a repescagem e conseguiu se classificar. Vamos dar uma olhada no estilo de jogo da Ucrânia, principalmente contra seleções assim, onde ela joga de maneira, né, superior. Contra a Islândia, por exemplo, no último jogo da repescagem, né? Nós tivemos aqui uma situação onde a Islândia já joga de maneira reativa e a Ucrânia teve que ter o domínio do jogo, saiu atrás do placar e acabou virando a partida. Contra a Bósnia, também teve que ter o domínio do jogo, porque a Bósnia não joga de maneira propositiva, acabou conseguindo seus gols lá no final. Contra a Itália, já ainda na fase de grupos de eliminatória, aí a Ucrânia já adotou o comportamento mais reativo. Então, quando é um time que joga contra seleções mais fortes, geralmente recua para contra-atacar. E tem se defendido bem, né? Não é à toa que tomou poucos gols nas eliminatórias. Quando é contra uma seleção mais acessível, como foi o caso da Bósnia, como foi o caso da Islândia, é uma seleção que toma partido do jogo e tenta propor mais o jogo. Só que, quando sai para o jogo, geralmente toma gol. Essa é uma informação muito importante que a gente tem que colocar, tá? De novo, contra a Alemanha, uma seleção mais forte, a Ucrânia recua para contra-atacar. Contra a Polônia, foi um jogo mais parelho, né? Era um jogo parelho de fato. E aqui, contra a Moldávia, provavelmente deve ter dominado o jogo. Vou voltar um pouquinho para a gente ver isso acontecendo. De novo contra a Itália. Itália com a bola, Ucrânia jogando de maneira reativa. Agora contra a Macedônia, Ucrânia dominando um pouco mais o jogo, né? Ucrânia e Inglaterra,
Inglaterra com a bola, a Ucrânia sendo reativa e conseguindo até marcar gol. Ucrânia contra a Macedônia, mesmo fora de casa, a Ucrânia tentando ser um pouco mais propositivo, ok? Então essa é a informação sobre a Ucrânia. Agora a Romênia. A Romênia na fase de grupos, vamos pegar aqui um jogo contra Israel. A Romênia não é uma equipe tão propositiva. Por exemplo, Romênia e Suíça. Olha isso daqui, ó. Mesmo em casa, a Romênia não propôs jogo contra a Suíça. Pelo contrário, ela jogou de maneira reativa. Então é muito provável... Deixa eu pegar até mais um jogo aqui, ó. Romênia e Colômbia. Romênia jogando de maneira reativa. Olha a Romênia buscando resultado lá no final, ó. Quase empatou. Tá vendo? Vamos pegar Romênia e Irlanda do Norte. A Romênia já foi um pouco mais propositiva. Romênia e Bulgária. Romênia e Liechtenstein não teve informação sobre esse jogo. Romênia e Bielorrússia fora de casa. A Romênia é mais propositiva. Então é muito parecido com a Ucrânia. Quando, já é um nível baixo a Romênia, né? Óbvio. Mas quando pega uma seleção ainda mais baixa, Bielorrússia, Andorra, Irlanda do Norte, a Romênia tende a jogar de maneira propositiva. Quando pega seleções mais fortes, como é o próprio caso da Ucrânia, tenta jogar de maneira reativa. Então, nesse jogo, provavelmente a Ucrânia deve ditar um pouco mais o ritmo e a Romênia deve jogar de maneira reativa. Só que a boa informação que a gente pegou foi, quando a Ucrânia parte para jogar de maneira propositiva, geralmente a Ucrânia sofre pelo menos um gol. Então, essa cotação da Ucrânia, ela é justa para um time que provavelmente vai jogar propondo, mas ela corre o risco de se complicar por aqui, tá bom? Então, para mim, ó, a Ucrânia pode se complicar e nessa complicação pode ser tomar um gol, pode ser ter que buscar recuperação ou simplesmente pode ser pegar uma defesa mais fechada. Vamos só voltar no complemento de quantos gols tomou a Romênia nas eliminatórias. Tomou apenas 5 gols em 10 jogos. 5 gols em 10 jogos, tá? Então é uma seleção que quando se propõe a defender, pode fazer bem o papel. Aonde a Ucrânia tem uma facilidade grande de encontrar, digamos assim, as suas soluções. Se a Ucrânia estiver na frente do placar, é uma boa seleção de velocidade, principalmente pelos lados do campo. Então é uma seleção que vai criar perigo no contra-ataque. E se a Ucrânia precisar e tiver espaço para finalizar de fora da área, também pode fazer. É uma seleção que finaliza muito, muito bem. Deixa eu ver quem que a Ucrânia levou para Euro de meio campista com um bom chute. O Yarmolenko, né? Já é veterano aqui na meiuca. Mudryk, do Chelsea. Aqui, ó. Vocês não estão vendo toda a tela, mas eu estou dando uma olhada aqui. Os atacantes, o Doibik, do Girona, o Yaremchuk, do Valência e o Vanat, do Dinamo Kiev. E aqui, ó, esse que eu estava procurando. Ruslan Malinovski, que agora está no Genoa, mas já foi da Atalanta. Excelente chutador também de fora da área, ok? Então, para mim, é um jogo onde a Ucrânia tende a ser mais dominante, mas corre risco, porque quando sai para o jogo, quando tenta dominar o jogo, acaba cedendo espaço. Também temos uma oportunidade de gol nesse jogo. Inicialmente, se a Romênia vier para fazer um jogo defensivo e a Ucrânia, pensando em classificação, já que é um grupo que tem a Bélgica, e a Ucrânia tentar não se expor tanto, a gente pode ter um jogo se encaminhando para o primeiro 0-0 da Euro, talvez, não sei quanto é que foi os jogos agora do domingo, tô gravando esse vídeo no domingo, mas tem um potencial aí. O potencial desse jogo é a Ucrânia na frente, para forçar a Romênia a sair para o jogo. A Romênia na frente, num grupo como esse, vai deixar o jogo um pouco mais amarrado, tá? Então eu trabalharia numa expectativa pré-live de under, mas com a Ucrânia na frente não duvido que a gente possa ter um cenário de over, tá bom? E sinceramente, ó, esse ambas marcam aqui, de novo, eu vou pôr dinheiro? Não vou pôr dinheiro porque eu não tenho método para isso, não trabalho, mas eu não duvido, tá bom? Vamos falar de Bélgica e Eslováquia agora, deixa eu fechar aqui as outras seleções. Bélgica e Eslováquia, a Bélgica é clara favorita contra a seleção da Eslováquia. Primeiro vamos falar de grupo, como é que ficaram os grupos dessas seleções, né? Grupos das eliminatórias. A Bélgica ficou no grupo com a Áustria, Suécia, aí eu vou falar só desses, tá? O Azerbaijão é uma seleção mais frágil. E aqui em cima, a seleção da Eslováquia, acho que ficou no grupo de Portugal, foi. Segunda colocada com Portugal, 2 derrotas apenas, tomou apenas 8 gols, também é uma seleção forte. Mas, grupo da Eslováquia, Luxemburgo, Islândia e Bósnia, não foi assim um grupo tão forte. Para Portugal foi um grupo fácil. Pensando no nível Eslováquia, foi um grupo um pouco mais, vamos dizer assim, mediano, né? O estilo de jogo da Bélgica, quando joga contra a maioria das equipes, que a maioria das equipes é inferior à Bélgica, né? Bélgica contra a Sérvia, a Bélgica acelerou, marcou gol e deu uma reduzida no ritmo, era amistoso. Bélgica contra a Suécia,
Não teve muita informação aqui. Bélgica e Áustria. Bélgica também fora de casa, sem tanta agressividade. Amistoso é muito difícil da gente ver. Vamos para aqui, ó. Bélgica e Áustria em casa. Mais posse de bola, mais domínio. Bélgica e Suécia aqui embaixo. Não é uma Bélgica com tanta posse de bola, surpreendentemente, né? Talvez quando jogue contra a Estônia, contra a Azerbaijão, contra a Estônia novamente, a gente pode encontrar muita posse de bola da Bélgica. Mas contra seleções mais difíceis, né? Vamos pegar uma Irlanda aqui, ó. A Bélgica teve mais posse, contra a Inglaterra jogou de maneira reativa, contra Montenegro mais posse, contra Luxemburgo mais posse. Quando pega as seleções muito fracas, não é o caso da Eslováquia. Tende a ter plenos domínios do jogo. Quando joga contra uma seleção forte, também não é o caso da Eslováquia, joga de maneira reativa. Para mim, se não me falha a memória, é a Eslováquia que vai ditar o ritmo desse jogo. Por quê? Nas eliminatórias, quando enfrentou, por exemplo, a equipe de Portugal, que é uma seleção que está quase no mesmo nível ali da Bélgica, olha o comportamento da Eslováquia, ó, reativo, tá vendo? Reativo. Aí pegou a Islândia, que é uma equipe reativa, e a Eslováquia teve que propor um pouco mais o jogo. Mas na maioria das vezes, joga de maneira reativa, ó. Portugal de novo, contra Portugal, na casa de Portugal, Portugal fez os 2 primeiros gols, aí sim a Eslováquia saiu pro jogo, mas não foi assim um jogo onde a Eslováquia jogou tentando propor, obviamente. Eslováquia e Áustria no amistoso. Eslováquia fazendo um jogo reativo. Eslováquia e Noruega no amistoso. Eslováquia fazendo um jogo reativo. Só contra San Marino que não. E aí País de Gales também pouco interessado pelo visto nesse amistoso. Nesse jogo aqui, eu não tô conseguindo ver algo diferente do que uma Bélgica propondo o jogo. Por mais que ela não seja tanto o estilo, tá? A Bélgica só se obriga a propor o jogo quando é uma equipe muito frágil. Não é o caso da Eslováquia. A Eslováquia não é besta. Mas eu acho que a Eslováquia vai se comportar de uma maneira mais reativa. O grupo com Ucrânia e Romênia dá uma esperança aqui para a Eslováquia, porque eu não duvido que a Eslováquia possa vencer a Romênia, talvez, mas precisa de um empate contra a Bélgica para ter chance, tá? O que eu vou buscar nesse jogo? Ou o que eu vou ter cuidado nesse jogo? Por ser uma equipe reativa, a Eslováquia tem condição de fazer isso de maneira perigosa e principalmente a bola aérea da Eslováquia é muito chata. E é de fato muito chata, tá? Finalização de fora da área e bola aérea da Eslováquia é muito difícil de estar contra, principalmente. Então eu não vou querer esperar um escanteio da Eslováquia, uma bola perigosa da Eslováquia para me posicionar contra eles. Eu só quero me posicionar a favor da Bélgica ou contra a Eslováquia se de fato for um domínio da seleção belga, tá bom? Como a gente tem um cenário de uma equipe forte contra uma equipe fraca que deve se comportar de uma maneira reativa, o cenário de gols aqui só abre se a gente vê a Bélgica na frente, pelo menos para mim, tá? Só para conferir como foi o desempenho da Bélgica agora, contra seleções mais acessíveis, ó, a Bélgica não tomou gol da Sérvia, tomou um gol da Suécia, tomou 2 da Áustria, aí a Irlanda chegou a perder um penal, a Inglaterra marcou, Luxemburgo e Montenegro não. Não é uma Bélgica que tem tomado tanto gol. E o principal jogador da Bélgica é esse cara aqui, ó. O Lukaku tá voando. E agora a gente teve, né, o retorno do De Bruyne para a seleção. Fazia tempo que ele não aparecia por lá. Ó, Lukaku, o Jeremy do City, Trossard, o Openda do Leipzig, o De Catelieri, né? Ou Catelliari, não sei muito bem como é que pronuncia, que é um excelente jogador da Atalanta também. O Bakayoko do PSV, grande jogador. Aí tem De Bruyne, Carrasco, Tielemans, o Onana, Vermeeren. Cara, tem muito jogador bom aqui. Muito jogador bom. É uma seleção belga que pode, talvez, né? Que pode surpreender. Que pode chegar bem longe. Eu venho para tentar buscar esse back favorito na Bélgica se a Eslováquia não me apresentar condição de contra-ataque e, obviamente, não ficar criando jogo aéreo, jogo de bola parada. Se eu não encontrar uma Bélgica dominante, eu não vou entrar. Eu lembro muito bem da Bélgica na Copa do Mundo, que não foi uma seleção tão forte assim. E eu também lembro muito bem da Bélgica na Euro passada. Se eu não me engano, enfrentou a Dinamarca, né? Eu lembro de um jogo onde tínhamos uma esperança. Eu faço questão de voltar aqui desse jogo. Eu vou pegar esse jogo da Euro passada. Aqui, ó. Esse jogo aqui, ó. Esse jogo a gente tinha uma expectativa muito grande na Bélgica. A seleção da Bélgica estava com cotação de 1,95. Esse jogo era na casa da Dinamarca. Se eu não me engano, a Euro foi na Dinamarca? Não, foi na... Eu não sei, não me engano. Não, acho que foi na Inglaterra. Não tenho certeza. Acho que foi na Dinamarca. E aí, a situação era o seguinte. A Bélgica fez um primeiro tempo de merda. De merda. E o Lukaku acabou salvando esse jogo, não foi? Foi o De Bruyne. Depois da entrada do De Bruyne, ó. O De Bruyne entrou aqui aos 46. Não foi o Lukaku, foi o De Bruyne. O De Bruyne deu uma assistência e marcou um gol aos 70. O Lukaku estava sozinho nesse jogo, teoricamente, lá na frente. Não fez muita coisa. Teve uma nota até baixa aqui.
Então, a Bélgica pode decepcionar no início do jogo, tá? Toma cuidado para você que se posiciona pré-live. E aí vamos fechar com Áustria e França. Aqui, como eu falei no início, me parece um sério candidato a complicar a vida dos grandes, no caso aqui a França, porque a Áustria fez uma boa fase de grupos nas eliminatórias. A Áustria ficou nesse grupo aqui com a Bélgica, tomou apenas 7 gols, teve 19 pontos, quase ficou na liderança. Tudo bem que era um grupo que tinha Suécia, Azerbaijão e Estônia, mas tinha a Bélgica, tá? O estilo de jogo da Áustria, quando joga com seleções maiores, olha só, contra a Alemanha não precisa de posse de bola para criar perigo, contra a Turquia teve até posse, saiu na frente, a Turquia não é um time tão propositivo, contra a Sérvia não precisou de tanta posse para criar perigo, e contra a Suíça, de novo, sendo reativa, jogando fora de casa, tá? Então é uma seleção que tende a ter menos posse de bola. A França já gosta mais da posse, a França do Deschamps já gosta mais da posse, mas é comum a gente ver a França acelerando, subindo linha, daqui a pouco retorna, respira, aconteceu na Copa do Mundo, aconteceu na Euro passada, sempre com o Deschamps à frente da equipe, é normal. A França sobe, pressiona, morde, cria perigo, recua, respira para tentar chamar um pouco a seleção para cima, tá? Isso já aconteceu várias vezes. Se eu não me engano, a gente comentou disso nos cenários da Copa do Mundo contra, por exemplo, a seleção da Áustria. Foi assim. Olha só, a França não começou bem, tomou um gol aí naquele respiro e aí depois foi para cima. Contra a Tunísia foi assim? Eu não lembro se contra a Tunísia. Não foi a Tunísia, né? Aqui, ó. Contra a Tunísia, acho que foi assim, acabou... Ah, não, contra a Tunísia já estava classificada. Foi contra a Dinamarca. De novo, ó, a França acelera, respira. Acelera, respira. Dá para ver no gráfico, né? Eu sei que esse gráfico não é tão fiel da balança, mas dá para ver o cenário. Ó, a França de novo não começou bem, acelerou, respirou. Acelerou, respirou. E depois, quando acelerou, marcou. Certo? Então, é um estilo do Deschamps que ele já traz há algum tempo. Então, não é difícil desse jogo acontecer a mesma coisa. Uma França começar talvez mal. Olha só contra a Alemanha de novo no amistoso. Ó, começa mal, acelera. Não sei se é uma França que gosta mais de analisar o adversário, alguma coisa assim. Olha, contra o próprio Chile, ó. Não começou bem, acelerou. Que loucura, né? Parece um parâmetro mesmo. Contra a Holanda. Contra a Holanda já começou um pouquinho melhor marcando gol. Mas contra o Chile, começou mal e acelerou. Não sei se é uma forma de analisar o adversário, não sei. Não sei, mas é um estilo do Deschamps. Não que a seleção comece tão mal, mas ela talvez comece num ritmo mais desacelerado e depois acelera. E depois respira de novo. Não é uma França que fica o tempo todo em cima. Isso é um perigo, né? Para você que gosta de fazer uma posição, criar uma posição e cruzar o braço, pode ser um perigo danado. E não deixemos, isso aí eu já falei, eu tô tentando documentar esse meu trabalho na Euro, falei num vídeo de pós-trabalho, não deixemos o jogo da Alemanha com a Escócia pautar o nosso trade, nossa aposta. Por quê? Porque foi fácil. E esse tipo de jogo fácil não tende a se repetir toda hora, tá? Muito cuidado. Pra cá, eu não duvido que a França possa se complicar, tá? Não duvido de um ambas marcam também, mas a França tem um poderio ofensivo, talvez o melhor poderio ofensivo da Euro é da França. Capacidade para poder marcar gol na Áustria não falta. Se a Áustria estiver atrás do placar e quiser sair para o jogo, pode ser letal aqui a França, tá? E é um grupo muito perigoso. É um grupo com Polônia e Holanda. É um grupo muito perigoso. Você que está assistindo esse planejamento já sabe quanto é que foi Polônia e Holanda. Mas é um grupo muito perigoso, tá? Então, se a França, por exemplo, abre 2-0, a Áustria tem que ir para cima. Tem que ir para cima, porque senão pode não se classificar dependendo do resultado da Holanda. E aí a gente pode ter um cenário de 2,5 gols aqui, tá? Os últimos jogos entre eles, ó, na Nations 2022, 2-0 para a França e na casa da Áustria, 1-1, certo? Eu só vou me posicionar em gols aqui se a França estiver vencendo por 2-0 no placar. Vou chamar a atenção para quem gosta de finalização, óbvio, não vou falar só do Mbappé, mas vou chamar a atenção do lado da Áustria para o Gregoritsch. O Gregoritsch é muito bom jogador do Freiburg. O Baumgartner também é muito bom jogador. E o Sabitzer, né? Que a gente já conhece, se estiver disponível. É um jogador muito, muito bom. Ó, Gregoritsch e Arnautovic na frente. O Gregoritsch hoje, na minha opinião, é melhor. O Laimer do Bayern de Munique. Baumgartner do Leipzig. Deixa eu ver se tem mais algum jogador conhecido aqui. Tem jogador do Colônia, outro jogador do Leipzig. São bons jogadores aqui da Áustria. Uma seleção muito organizada, na minha opinião, tá? E deve jogar de maneira reativa. Perfeito? Para mim, duas seleções que podem ser... No caso da Bélgica, eu vou até colocar provável vitória do favorito aqui, porque a Bélgica, apesar de não começar tão bem em alguns momentos, tem o De Bruyne e o De Bruyne faz muita diferença, mas a França pode ter dificuldade e a Ucrânia também pode ter dificuldade nesse jogo. No Campeonato Brasileiro temos a continuação dessa rodada extremamente parelha, né? Uma rodada que
O Fluminense acabou perdendo, era favorito, né? Acabou perdendo para a equipe do Atlético Goianiense. O Fluminense começou com uma cotação de 1,72. Acho que era um dos únicos favoritos do dia, junto com o Bragantino, né? O Bragantino começou 1,60. Contra o Juventude venceu por 2-1. Foi de virada? Não foi de virada. Tinha tomado um empate, marcou um gol no final. O Fluminense estava vencendo com um gol de Ganso e tomou no segundo tempo a virada, um gol aos 95 do Matheus Zuleta. E o Fluminense perdeu. Foi o único favorito, foi um dos únicos, né? Foram 2 favoritos nessa rodada e o único favorito até agora, não tem outro, que perdeu. E aí vamos falar de Galo e Palmeiras. Jogo de muita rivalidade, né? Por conta dos jogos recentes da Libertadores. Palmeiras complicando a vida do Galo na Libertadores recentemente. E um jogo onde o Palmeiras é o melhor visitante da competição. Nenhuma derrota, apenas um gol sofrido. Se eu não me engano foi pro Criciúma. Foram 3 vitórias em 4 jogos, 10 pontos somados. E, obviamente, num campeonato brasileiro tão disputado, né? O nosso campeonato é muito, muito difícil. Somar ponto fora de casa, ter uma boa campanha fora de casa, dá ao Palmeiras uma boa credencial para disputar o título até o final. Por mais que o Palmeiras não esteja tão bem assim em casa, mas se continuar fora de casa, sim, provavelmente no final do ano o Palmeiras vai estar brigando pelo título. O Galo dentro de casa venceu apenas uma partida em 3, porém não perdeu ainda, está invicto, né? É um dos únicos invictos em casa, mas em relação à vitória, apenas uma vitória. Nos últimos jogos entre eles, vou colocar aqui só no Campeonato Brasileiro, para ficar mais fácil, e só na casa do Galo, para ficar ainda mais fácil pra gente. Último jogo 1-1, Palmeiras venceu 1-0, ou seja, nas últimas 2 partidas o Galo ou perdeu ou empatou, e a última vitória foi em 2021, foi um 2-0 para cima do Palmeiras, aí foi uma sequência de 2 vitórias consecutivas. E também na Libertadores, em 2021 e 2022, que foram confrontos consecutivos, acho que foi esse daqui embaixo, ó, foi 1-1 e 2-2, esse aqui, ó. Esse primeiro aqui 1-1 e esse segundo aqui 2-2. Ou seja, o Palmeiras em Libertadores, quando enfrenta o Galo em Minas, tem tido bons resultados. Mas esse não é um jogo de Libertadores, esse é um jogo de Brasileiro. E das últimas 2 vezes que o Palmeiras esteve em Minas enfrentando o Galo em jogos do Brasileiro, ele conseguiu pelo menos um empate e uma vitória. Então é sim um adversário muito chato, não é à toa que o mercado já trouxe essa paridade toda, né? Utilizando um pouco de estatística por aqui, apesar de termos poucos jogos do Brasileirão ainda, o Galo saiu na frente em todos os jogos que disputou em casa. Não venceu todos, venceu apenas um, ou seja, tem tomado empate com alguma frequência, né? Mas foi uma equipe que teve bastante iniciativa. O Palmeiras saiu na frente em 75% dos jogos, então 2 equipes com iniciativas. Mesmo número de gols marcados, o Palmeiras tomou um gol a menos. O Galo precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. Isso é normal já do estilo de jogo do treinador do Galo. O primeiro tempo das 2 equipes é muito bom, mas no segundo tempo já dá para ver aqui que é uma característica do Galo ter uma queda de aproveitamento. Isso aqui pode fazer diferença, tá? Num jogo parelho contra uma equipe forte, essa queda no segundo tempo não pode ficar acontecendo, senão o Galo vai se complicar. Tá bom? Não tivemos o over 2,5 das 2 equipes dentro e fora de casa, respectivamente, em tantos jogos. E é um jogo com tendência under, né? Das últimas 6 vezes consecutivas que eles se enfrentaram, tivemos o under 2,5. Como é que tá essa cotação aqui do under 2,5 nesse jogo? 1,57. O 3,5 já tá extremamente esmagado, né? Mas é um jogo sim com uma pegada mais under, na minha opinião. O Palmeiras acelera mais no segundo tempo, justamente onde o Galo costuma sofrer mais gols, né? E as 2 equipes têm médias altíssimas de cartão. O Galo tomou uma média de 3,3 cartões em casa e o Palmeiras tomou uma média de 3,5 cartões fora de casa. Me parece um jogo para cartões. Ó, das últimas 5 vezes, em 6 que eles se enfrentaram, tivemos mais de 4,5 cartões. Para você que é especialista em mercado de cartões, eu não entendo muita coisa, mas me parece um jogo com pelo menos 4 cartões aí amarelos daí para mais. Tá? Principalmente por essa já rivalidade por conta da Libertadores. Os artilheiros do Galo, o Paulinho com 3 gols, obviamente o Hulk e aqui embaixo o Vargas. Não sabia que o Vargas estava marcando gol pelo Atlético. Aqui embaixo, ele jogou pouco, né? Jogou pouquíssimos minutos. Curioso. Deixa eu dar uma olhada aqui em relação a jogadores. Esse mesmo, 3 gols, isso mesmo. E o Scarpa, né? Não dá pra não falar do Scarpa. Do lado do Palmeiras, o artilheiro Gustavo Gomes, jogadas de bola aérea. O Lázaro, também bom jogador. E agora o Palmeiras, teoricamente, perde o Endrick, né? Já tá na seleção e depois ruma aí em direção ao Real Madrid. É isso, fica de olho nos atacantes do Galo, Paulinho, Vargas, Scarpa e o senhor Hulk. Para mim é um jogo de correção de preço, para trabalhar ao vivo, não inventar moda, e um jogo com tendência under. O que pode abrir esse jogo? O que pode abrir esse jogo, para mim, na minha opinião, é o Galo na frente.
tá? Porque o estilo de jogo do Galo se adapta um pouco mais no contra-ataque, tá bom? Os últimos jogos entre eles, 2-0, 0-0, 1-0, 1-1, 1-0. Esse 6-5 aqui foi pênalti, tá? Então é um jogo com uma pegada under. Tem potencial? Tem, mas aí precisa de um placar já desajustado ali, o Galo fazendo 2-0, porque se o Galo fizer 2-0 no primeiro tempo, a tendência do Galo já é piorar no segundo tempo. E aí o Palmeiras pode chegar e dá para pegar esse over limite. Mas no geral me parece um jogo para under. Em relação ao mercado de resultados, eu não vou te indicar um abraço em uma das duas equipes porque eu não tenho um embasamento. São equipes muito parelhas. Agora, o segundo tempo do Galo realmente é um pouco mais retraído, tem sido um pouco mais difícil, principalmente quando ele está na frente do placar, então toma um pouco de cuidado. É um time de iniciativa com perda de força no segundo tempo. Nas opções de jogos complementares, bom, eu não encontrei tantas opções assim. Eu acho que o jogo da Chapecoense com o Operário é um jogo interessante, né? O Operário vem de vitória contra o Santos. Na classificação do campeonato já subiu aqui para terceiro colocado. O Santos está em queda livre ali, em sexto colocado, né? Já vem se eu não me engano, são 4, 5 derrotas seguidas do Santos, acho que são 4 seguidas. E a Chapecoense está no meio de tabela. Chapecoense dentro de casa venceu uma partida apenas, mas ainda não perdeu. O Operário fora de casa, 2 vitórias e 2 derrotas, tá? Tivemos jogos com padrão Bundesliga 2 na Série B, né? O Ituano e o Paysandu 5-3. É um jogo de Série B sempre com uma pegada mais under, e era mais ou menos assim, tá? Com um jogo parelho, mas foi 5-3. É uma carta fora do baralho, é uma situação atípica? Com certeza. Tanto é que Ponte Preta e Novo Horizontino foi 1-0, mas pelo menos deu uma animada, né? Nesses dias frios que tem feito na parte da noite. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês amanhã. Juízo nessa Euro, muita gestão, muita calma, muita paciência e a gente se vê amanhã. Um grande abraço.